Vamos agora ouvir a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 6 de Santiago, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Mas vós desprezaste o pobre, e não são porventura os ricos os que vós premiam e vós arrastam aos tribunais? Fazendo a pergunta, né? Sobre os pobres e os ricos. E no versículo 7 fala assim: Não blasfemarão eles belo nome que trazia. E no versículo 8 diz assim: Se comprardes a lei e regeia da Escritura, amará o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. A palavra de Deus pede para as pessoas fazer o bem ao próximo, aos irmãos, né? Filho de Jesus Cristo, todos aqueles que são cristãos é filho de Cristo. E no versículo 9 diz assim: Deixai levar, mas se vós deixar levar por distinções de pessoas, cometeis uma falta, e serei condenado pela lei conforme a transgressores. E no versículo 10 diz assim: Pois quem guardar os preceitos da lei, mas falta um só ponto, torna-se o culpado de toda ela. E no versículo 11 diz assim: Porque aquele que disse não, comentaras do adultério, disse também não, matérias, se pois matares, embora não tenha cometido adultério, torna-te transgressores da lei. Não pode ser transgressores da lei. E no versículo 12 diz assim: Falei, pois, de tal modo e de tal modo procedei, como se estivesse para ser julgado pela lei da liberdade. E no versículo 13 diz assim: Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou misericórdia, a misericórdia triunfar sobre o julgamento. E no versículo 14 diz assim: De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tivesse obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Está perguntando se a fé poderá salvar. Daí diz assim: se alguns irmãos ou umas irmãs faltarem roupas e alimentos, continuando, e no versículo 16 fala assim: Alguém de vós lhe disse: Ide de paz, esquecei-vos e faltai-vos, mas não lhe dar necessário para corpo de que lhes aproveitará. E no versículo 17 diz assim: É assim também a fé, que não deve a obra, é morta sem a mesma.
Se não tiver fé, a obra é morta, né? Tem que ter fé e tem que ter a bondade pelo irmão, fazer o bem aos irmãos para valer a fé e valer a obra. E todos aqueles que mais alguém dirá: tu tens fé, ou tenho obras, mostra-me a tua fé se sem obra, ou te mostrará a minha fé pela minha obra. E no versículo 19 diz assim: creis que há um só Deus, fazeis bem também os demônios crê e tremem. E no versículo 20 diz assim: quereis ver o homem vão como a fé sem obra? Estéril. E Abraão diz assim, e no versículo 28 diz assim: Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar. A fé era muito grande dele, né? E no versículo 22 diz assim: vês como a fé cooperava com as suas obras e era completa por elas. E no versículo 23 diz assim: assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi dito em conta da justiça, e foi chamado amigo de Deus, que é Abraão, né? E no versículo 24 diz assim: vides como o homem é justificado pela obra e não somente pela fé. E no versículo 25 diz assim: do mesmo modo, Rabi Meretriz não foi justificado pela obra, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair pelo seu caminho. E no versículo 26 diz assim: é assim como o corpo sem alma é morto, e assim também a fé sem obra é morta. É coisa esquisita, né? Sem obra. E no versículo 1 diz assim, no capítulo 3, versículo 1 fala assim: meus irmãos, não haja muitas entre vós, e haverá em mestres, sabei que seremos julgados mais severamente. E no versículo 2 diz assim: porque todos os caímos em muitos pontos, se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refletir todo o corpo. E no versículo 3 fala assim: quando pomos o freio na boca do cavalo, para que nós obedeçam e governamos também todo o seu corpo. E no versículo 4 diz assim: vende também o névoas de grande, seja embora agitado por todos os impulsos de governar, e um pequeno alarme à vontade do piloto. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e a bondade de nosso Deus, nós estamos aí na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo te ama, todos vocês. Amém